Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. No vídeo de hoje eu quero passar para vocês duas informações muito importantes. A primeira informação diz respeito ao status atual da pandemia de Covid-19 no Brasil, bem como a redução na taxa de mortalidade. Covid-19 passou a ser, essa semana, a terceira causa de morte no Brasil, perdendo para AVC e perdendo para infarto do miocárdio. Essa é uma boa notícia e aponta para o fato de que a pandemia está arrefecendo no nosso país. A segunda boa notícia eu quero falar para vocês da vacina de segunda geração que vem por aí e que está prometendo acabar de vez com a pandemia e erradicar do planeta o coronavírus. Será? Eu te explico isso já já. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia, professor universitário e convido a você que está passando por aqui para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho da notificação para sempre que um vídeo novo for ao ar você ser avisado. Pois bem, a primeira informação que eu queria passar para vocês é a respeito da consolidação de dados de mortes no Brasil feita pelos cartórios de registro civil e que foi publicado como um relatório preliminar no dia de ontem, apontando para o fato de que a Covid-19 no Brasil essa semana passou a representar a terceira causa de morte em nosso país e não mais a primeira, como vinha sendo desde janeiro. Covid-19 está atualmente no Brasil perdendo em número de mortes para acidente vascular cerebral e para infarto do miocárdio. Acompanhe aqui o gráfico comigo. Esse gráfico mostra basicamente o seguinte: principais causas de morte no Brasil nas últimas 20 semanas. A curva em azul é a curva que representa as mortes por Covid-19. A curva em amarelo representam as mortes por acidente vascular cerebral e a curva em verde representa o número de mortes por infarto no miocárdio. Note que por ali em janeiro, meados de janeiro de 2022, o número de mortes por Covid-19 no Brasil era bastante superior ao número de mortes por AVC e por infarto. Entretanto, o número de mortes por Covid-19 no nosso país em fevereiro e março começou a declinar até que agora, nessa semana, passou a representar a terceira causa de mortes no Brasil, perdendo para AVC e perdendo para infarto. Bom, isso demonstra para a gente claramente que a pandemia está arrefecendo, que a pandemia está diminuindo, muito embora esse mesmo cenário que se verifica aqui no Brasil hoje verificou-se há 3 semanas atrás na Ásia e na Europa. Países como China, Coreia do Sul, Indonésia na Ásia e como Reino Unido, Alemanha, Itália, Grécia, Dinamarca na Europa apresentavam esse mesmo quadro. Por lá, fizeram o quê? Flexibilizaram a utilização das máscaras, inclusive em espaços fechados, e a vida praticamente voltou ao normal. Qual o resultado disso? 3 semanas depois, um aumento repentino no número de casos de Covid-19 e no número de óbitos também. Muito embora o número de óbitos verificado por lá não acompanhou a mesma tendência de ascensão de casos de Covid-19. Qual a lição que fica para o Brasil? A lição que fica para o Brasil é a seguinte: nós temos que observar o que ocorreu em outros países que já passaram por uma situação similar como essa e que estão passando no momento por um aumento do número de casos, para que o mesmo não se repita por aqui. E nesse sentido, penso eu ser totalmente prematura a remoção da utilização das máscaras, principalmente em espaços fechados. Até que é compreensível em espaços abertos, onde não há grande concentração de partículas virais, que as máscaras possam, em algumas situações no nosso país, serem removidas, mas em espaços fechados, penso que é totalmente prematuro. A gente tem que ficar atento ao que ocorreu em outros países da Ásia e da Europa para que o mesmo não aconteça aqui. A pandemia tende a acabar, a pandemia está relativamente sob controle, mas continuar assim depende basicamente de nossas ações e nossas atitudes. E o segundo tópico que eu queria abordar com vocês é a vacina de segunda geração, que está chegando por aí, está despontando por aí uma vacina que, pasmem, é um spray nasal, isso mesmo.
Cerca de 14 instituições no mundo estão investindo nesse tipo de vacina, que é uma vacina que confere imunidade de mucosa. E eu explico para vocês rapidinho qual é o grande gol desse tipo de vacina. Aqui no Brasil, inclusive, o Instituto do Coração, vinculado à USP, tem, com o grupo do Dr. Jorge Calil, uma pesquisa bem avançada de fase 1 e fase 2. Inclusive, já pediram na Anvisa a autorização para iniciar os testes clínicos em seres humanos e estão aguardando essa autorização. Bom, qual é a diferença de uma vacina de mucosa em spray nasal, por exemplo, e uma vacina injetável como a que nós estamos tomando no atual momento da pandemia? As vacinas injetáveis, como Coronavac, Pfizer, AstraZeneca, Janssen e tantas outras, são vacinas que, quando entram em contato com o nosso corpo, estimulam uma parte do sistema imunológico a produzir imunoglobulinas G, as chamadas IgG. Essas IgG têm o papel de, ao entrar em contato com o vírus, neutralizam o vírus, mas o vírus entra no nosso corpo. As IgG normalmente não bloqueiam a entrada do vírus em nosso corpo. Isso explica por que algumas pessoas, mesmo vacinadas, contraíram uma segunda vez a Covid-19. Entretanto, as IgG são fundamentais para impedir a evolução clínica da doença, ou seja, elas evitam casos graves e morte por Covid-19, e isso é muito importante nesse momento da pandemia. Tanto que os números da pandemia, como eu mostrei no bloco anterior, estão diminuindo muito em função da vacinação da população brasileira, que já chega a quase 80%. Bom, e a imunidade de mucosa? A imunidade de mucosa ela vai ser conferida por vacinas de mucosa, como por exemplo a vacina contra a poliomielite, que é aquela vacina que é pingado uma gotinha na boca da criança. Aquela vacina entra em contato com a mucosa e, ao entrar em contato com a mucosa, estimula a produção de imunoglobulina A, IgA. E essas IgA são fundamentais porque quando o vírus entra em contato com a mucosa nasal ou com a orofaringe, já tendo imunoglobulina A produzida, elas se ligam ao vírus e o vírus sequer entra em nosso corpo. Então isso é muito importante no controle da pandemia, no controle da transmissão do vírus pessoa a pessoa. Nesse sentido, convém também salientar que as vacinas do tipo injetável são vacinas que vão estimular grande produção de IgG, minimizando o desenvolvimento da doença, a evolução da doença para casos graves e morte. Entretanto, elas não estimulam grande produção de IgA nas mucosas, e essas vacinas de spray terão esse objetivo. É importante dizer que a ciência está o tempo todo trabalhando para buscar alternativas que sejam alternativas viáveis para controlar e até mesmo pôr um fim à pandemia de Covid-19. Fique atento a tudo isso, acredite na ciência. Se gostou desse vídeo, compartilha, deixa teu comentário, um forte abraço e até a próxima.